Olá, bem-vindo ao Código da Mente. Eu sou Carlos Freitas e vamos falar sobre a vitória do eu sobre o ego. Queridos ouvintes, permitam-me indagar. O que é, de fato, a vitória do eu sobre o ego? Poderíamos pensar que essa é uma simples questão de nomenclatura, mas não se enganem, pois ela ressoa nas profundezas da alma humana. Imaginem, se quiserem, uma caverna. Dentro dela, prisioneiros acorrentados, voltados para uma parede. Eles veem sombras dançando, reflexos de um mundo que não compreendem. Seria necessário, então, libertá-los dessa prisão e conduzi-los em direção à luz? Mas, meus amigos, quem é esse prisioneiro que anseia por liberdade? Não seria o eu, aquele que busca a verdade e a essência do ser? Contudo, não nos esqueçamos do ego, essa construção ilusória, cheia de aparências e vaidades, que nos mantém aprisionados nas sombras. Como poderia, então, o eu triunfar sobre o ego? É aqui que me volto para a ideia de virtude como conhecimento. Será que não está na ignorância do nosso verdadeiro ser que reside a origem de todo egoísmo, de toda a ambição desmedida? Se aceitarmos que o conhecimento é a luz que dissipa as trevas da ignorância, não teríamos, portanto, um caminho a seguir. A vitória do eu sobre o ego exige, assim, um ato de coragem e sabedoria, o reconhecimento de nossa própria natureza. O que é, afinal, o eu? Não seria ele a essência divina que nos conecta ao mundo das ideias, ao real e ao eterno? Ao passo que o ego é como uma sombra projetada por uma fogueira, intensa, mas efêmera, ilusória. O que buscamos, portanto, é a verdadeira luz, a que nos guia além das sombras. Pergunto a vocês, qual é a natureza do ego? Ele se alimenta do reconhecimento, da aprovação alheia e faz do orgulho seu trono. Mas será que o eu pode se satisfazer com tais frivolidades? E o que é, senão vaidade, a busca incessante por aplausos e honras? Se nos voltarmos para o sol, a fonte da luz e do conhecimento, como poderíamos deixar de lado sua fulgurante revelação? O eu, iluminado, tem a capacidade de ver as ideias, enquanto o ego se agarra a coisas passageiras, como um náufrago que se apega a um pedaço de madeira. Refletindo sobre isso, não seria sábio buscarmos a sabedoria de Sócrates, que nos exortava: conhece-te a ti mesmo. Ao mergulharmos nas profundezas do nosso ser, encontramos a verdadeira essência, que, ao contrário do ego, nunca se desvanece. Não esqueçamos, portanto, que o eu é um convite à transcendência. Ele nos propõe uma jornada ao reino da virtude, onde se encontra a verdadeira felicidade, aquela que não é afetada pelos altos e baixos da condição humana. E o que é a felicidade, senão o resultado do conhecimento e do entendimento da própria existência? E ao nos deparamos com a realidade, onde se encontram o eu e o ego, frequentemente nos vemos em um embate. O eu clama por autenticidade, enquanto o ego pede pela segurança das aparências. Assim, o que devemos cultivar é a conexão com o eu, a autenticidade que se revela na busca incessante pela verdade. Pergunto então, como podemos assegurar que o eu prevaleça? Seria pela prática da virtude, pelo cultivo de um saber que não se deixa enganar pelas ilusões do mundo material? A resposta, caros amigos, é que devemos alimentar o nosso eu com o conhecimento e a experiência. A jornada é árdua, mas necessária. Ao libertar-se das amarras do ego, o eu se ergue como um fênix renascente. E assim, ao romper com essa prisão,
nos tornamos capazes de vislumbrar a beleza do mundo ideal, onde a verdade e a justiça imperam. Contudo, que não nos enganemos. A vitória do eu não é um ato isolado, mas um contínuo esforço de autoconhecimento. Precisamos estar vigilantes, como guardiões de nossa própria alma, para que as sombras do ego não nos envolvam novamente. Assim, convido-vos a refletir sobre vossas próprias vidas. Onde reside o eu em suas ações? E onde está o ego, oculto nas sutilezas do dia a dia? Essa consciência é o primeiro passo para a verdadeira libertação. E ao final dessa jornada, se conseguirmos triunfar sobre o ego, não estaremos apenas nos libertando das cadeias da ignorância, mas também resgatando a nossa verdadeira essência. O eu, iluminado pela luz do conhecimento, torna-se um farol que guia não apenas a si mesmo, mas também aos outros. Por fim, caros ouvintes, lembrem-se, a vitória do eu sobre o ego não é um destino, mas um caminho. Um caminho repleto de desafios, mas também de recompensas imensuráveis. Que possamos juntos trilhar essa senda em busca da verdade, da justiça e da virtude. E para finalizar, apresento-lhes o trecho de um poema chamado Arahant, do poeta contemporâneo chamado Renato Ribeiro, extraído do livro intitulado Poemas Brancos, um livro direito. Arahant é um termo sânscrito que significa o digno, ou aquele que merece louvores divinos, designando um ser de elevada estatura espiritual no budismo e jainismo. Representa um indivíduo que alcançou a iluminação, eliminou os inimigos internos, desejos, ilusões, e libertou-se do ciclo de renascimentos, samsara, atingindo o nirvana. Vamos refletir nos seus versos. Era mais um dia bramico, de um tempo que se perdeu, quando houve uma conversa entre o ego e o eu. O ego batia no peito, transbordando arrogância, se gabando para o eu, em busca de relevância. Tudo o que você vê, daqui aonde chega à vista, é de minha propriedade, fruto da minha conquista. E o eu, achando graça, apenas argumentou: tudo o que você vê é o tudo do nada que sou. Se gostou do nosso conteúdo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.